My only fear is the fear of the unknown. I'm scared yet I won't replace my life future home. My heart is limited, not limitless. Show me the details of a silhouette. Show me the details of a silhouette. Há uns tempos atrás, fiz um vídeo sobre jogos cancelados que poderiam ter sido incríveis. Aqueles projetos que tinham muito potencial e que poderiam ter revolucionado a indústria ou simplesmente ser mais uma ótima adição para as fórmulas já estabelecidas. No entanto, por motivos específicos, os projetos foram abandonados e nunca chegaram a ver a luz do dia. E como existem diversos projetos não realizados na indústria dos jogos, eu decidi fazer uma segunda parte e comentar um pouco mais sobre este tema, mencionando outros jogos que tinham muito potencial, mas tiveram a infelicidade de serem abandonados e engavetados pelas suas empresas. Eu sou o Fox Velocity X e sejam todos muito bem-vindos ao meu vídeo de jogos cancelados que poderiam ter sido incríveis. Parte 2. O cancelamento de jogos aborda, na sua grande maioria, projetos grandiosos com altos investimentos das empresas. Mas por mais incrível que pareça, até mesmo os indies sofrem com este triste destino. Em 2012, tivemos o lançamento de Fez, um jogo de plataforma 2.5D focado na resolução de enigmas, desenvolvido pela Polytron Corporation e publicado pela Trapdoor, sendo inicialmente um exclusivo de Xbox 360, porém, com o grande sucesso do jogo, Fez acabou por ser lançado em mais plataformas, como o PC, as consolas da PlayStation e também o Nintendo Switch. Mas além disso, o jogo também teria uma sequela, Fez 2, que foi anunciada em junho de 2013, algo que deixou os fãs do primeiro jogo bem contentes. Mas essa felicidade foi apenas sol de pouca dura, pois em julho de 2013, Fez 2 foi oficialmente cancelado, exatamente um mês depois do seu anúncio. Esta confirmação foi feita pelo próprio criador do jogo, o Phil Fish, que disse publicamente no Twitter que ia abandonar a indústria dos jogos. Eu não irei entrar em muitos detalhes sobre o ocorrido, até porque se trata de questões bastante polémicas, pois o Phil Fish é uma pessoa bastante controversa na internet, por conta de diversas brigas online ao ponto do desenvolvedor não aguentar e desaparecer durante um bom tempo. Polémicas do Phil Fish à parte, Fez é um ótimo jogo indie, mas o cancelamento de Fez 2 não deixa de ser uma tristeza. Um projeto que nunca viu a luz do dia por conta das birras de um desenvolvedor arrogante. Enfim.
A Lionhead Studios é conhecida pelos fãs de Xbox por desenvolver os jogos da série Fable. Apesar da série não ser tão reconhecida como outras sagas da Microsoft, não deixa de contar com aprovação geral, seja pública ou profissional. No entanto, uma equipa à parte do estúdio Lionhead, conhecida como Intrepid Computer Entertainment, estava a desenvolver um projeto bastante ambicioso para o primeiro Xbox, conhecido como BC, Before Christ. Como o próprio nome indica, o projeto ia ser um jogo de ação e aventura em tempos pré-históricos, onde o nosso objetivo é controlar membros de uma tribo e evoluir cada um deles até se tornarem na espécie mais forte do jogo. BC teria conteúdos como um vasto mundo aberto para explorar, adversários mortíferos, um sistema de combate brutal e também um sistema de criação de armas bem completo. Por esta descrição dá para ver que é sim um projeto muito promissor. Mas está nesta lista por alguma razão é. De acordo com os próprios desenvolvedores, BC foi cancelado por ser demasiado ambicioso, especialmente na sua época. E muitos estavam inseguros em relação ao seu lançamento, com dúvidas se os esforços iam atender às expectativas do público. Mesmo que o jogo tenha atingido 50% do seu desenvolvimento, o pessoal da Intrepid Computer Entertainment confirmou o cancelamento do jogo e ainda também disseram que é doloroso suspender e principalmente abandonar projetos com muito potencial. Infelizmente, BC é apenas mais um projeto que passou à história. Ou neste caso, à pré-história. No primeiro vídeo dos jogos cancelados, um dos jogos que eu mencionei foi o Hate Days, um jogo de ação que estava a ser desenvolvido pela London Studio, responsável por trazer a câmara Hi-Toy, os microfones SingStar e também por desenvolver os jogos da série The Getaway. Para quem nunca ouviu falar, o título trata-se de um jogo de ação em mundo aberto, estilo GTA, com aspectos mais realistas e cinematográficos. Apesar do jogo não ser assim tão reconhecido, conseguiu agradar a maioria dos jogadores, o que permitiu o desenvolvimento de uma sequela, que neste caso é o The Getaway Black Monday, que foi um divisor de opiniões, e também tivemos um spin-off para PSP, conhecido como Gangs of London, considerado por muitos como um dos piores jogos da plataforma. E com a chegada da 7ª geração de consolas, as empresas de jogos começaram a apostar em projetos mais ambiciosos. E é neste contexto que entra a London Studio, que estava a desenvolver o Hate Days, que mencionei no vídeo anterior. E também o The Getaway 3. Não existem muitas informações sobre o seu desenvolvimento. Tudo o que tivemos foi uma tech demo na E3 de 2005, onde apresentava a praça inglesa de Piccadilly Circus, além de outras informações. Mas por que razão o jogo foi cancelado? Foi exatamente pelo mesmo motivo do Hate Days. A Sony queria focar mais em jogos com suporte online. E como o Hate Days e o The Getaway 3 não teriam suporte online, a Sony não investiu mais nos projetos. E a London Studio foi forçada a abandonar 2 dos seus projetos mais ambiciosos. E desde então, só desenvolveram jogos como SingStar e iToy, e eventualmente jogos VR como o Blood and Truth. Mas apesar do cancelamento, ainda temos os jogos de Getaway na PS2, para preencher um pouco esse vazio. The bomb is armed! Oh, Jesus!
van is on fire! Take cover! Thomas Leo Clancy Jr. foi um dos escritores americanos mais famosos de todos os tempos, sendo maioritariamente conhecido pelas suas obras focadas em espionagem e ciência militar, com narrativas que abrangem os acontecimentos durante e após a Guerra Fria. E muitas das suas obras foram adaptadas para outras mídias, como filmes, séries de televisão e, sobretudo, os videojogos, sendo que alguns deles tiveram envolvimento do próprio escritor, enquanto os outros títulos tiveram apenas inspiração nas suas obras, surgindo sagas como Splinter Cell, Ghost Recon, The Division e principalmente Rainbow Six, contando com diversos jogos lançados desde os finais da década de 90, com muitos projetos aclamados por público e crítica. No entanto, existe um projeto em particular que chamou a atenção de muitos fãs, e esse projeto era conhecido como Tom Clancy's Rainbow Six Patriots. O jogo estava a ser desenvolvido pela Ubisoft Montreal, em parceria com a Ubisoft Toronto, e também com a ajuda da Red Storm Entertainment. Tratando-se de um jogo de tiro tático em primeira pessoa que seria lançado para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. Um cross-gen entre a 7ª e a 8ª geração. E o jogo em si estaria situado em Nova York, onde os membros da Team Rainbow devem enfrentar um grupo terrorista conhecido como True Patriots. Este grupo é apresentado como uma milícia populista cujo qual atua por vingança, para proteger as suas supostas vítimas daquilo que eles consideram a corrupção de Wall Street. E agora a Team Rainbow tem de travar este grupo a todo o custo, mas também lidando com diversas questões morais no decorrer da missão. Mas se o jogo era assim tão promissor, por que motivo foi cancelado? Bem, basicamente a Ubisoft simplesmente perdeu o interesse no projeto, além das inúmeras polémicas sobre a abordagem terrorista do título. O jogo estava a ser desenvolvido desde 2010, e ao longo do tempo houveram algumas controvérsias, entre as quais alguns funcionários importantes foram removidos da equipa de desenvolvimento em 2012. Diversas lojas removeram as pré-vendas do jogo em 2013. E em 2014, a Ubisoft disse publicamente que o jogo foi oficialmente cancelado. Já para não falar que o próprio Tom Clancy bateu as botas um ano antes do projeto ter sido descartado. Rainbow Six Patriots é simplesmente mais um jogo que poderia ter sido incrível, mas que infelizmente o interesse pelo projeto foi-se desvanecendo com o tempo. Mas em compensação, a Ubisoft lançou em 2015 o Tom Clancy's Rainbow Six Siege, considerado um dos melhores jogos da série e também um dos jogos mais populares da atualidade, até mesmo 10 anos depois do seu lançamento. Ou seja, há certos males que vêm por bem. Em 2006, tivemos o lançamento do jogo Prey, um jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Humanhead Studios e publicado pela 2K Games, para Xbox 360 e PC, sendo um jogo bem recebido tanto pelos críticos e também pelos jogadores. E como já era de esperar, a maioria das empresas tem a tendência de investir numa sequela do seu título de sucesso. Prey 2 seria desenvolvido mais uma vez pelo estúdio Humanhead, e desta vez seria publicado pela Bethesda Softworks para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. E a história do jogo conta-nos como uma nave alienígena, conhecida como Sphere, surgiu na porção sudoeste dos Estados Unidos, abduzindo vários humanos e diversos objetos para sustentar a sua tripulação.
O jogador ia assumir o controle de Killian Samuels, um Marshal americano que se tornou um caçador de prémios no mundo alienígena de Exodus. E apesar de manter as suas capacidades, o personagem perdeu as suas memórias desde o sequestro. Agora Killian terá de chegar ao fundo desta questão e eventualmente recuperar as suas memórias e salvar a humanidade. Era um projeto realmente promissor. E muitos fãs expressaram interesse na obra da Human Head Studios. Mas infelizmente o projeto foi cancelado pela Bethesda em 2014. Simplesmente pelo facto que a empresa nunca acreditou que o projeto seria capaz de atingir o sucesso desejado. E por conta desta falta de confiança, Prey 2 nunca voltou a ver a luz do dia, infelizmente. Contudo, em 2017, a Bethesda decidiu investir num reboot da série, desenvolvido pela Arkane Austin e lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC. Na altura, o jogo não foi tão bem recebido, mas com o passar do tempo foi recebendo cada vez mais reconhecimento. Mesmo assim, o cancelamento de Prey 2 ainda deixa um gosto amargo na boca dos fãs. Homing rockets enabled. I'm gonna break my rusty cage. Target identified. E para finalizar esta lista, eu decidi colocar um jogo que sinceramente fiquei na dúvida se seria incrível ou não, mas que não deixa de ser um projeto interessante para comentar no vídeo. Em 2012, tivemos o lançamento de Street Fighter Cross Tekken, um jogo que serviu como crossover entre os personagens de duas das maiores séries de luta, porém aproveitando os gráficos e mecânicas de gameplay da Capcom. Este jogo foi lançado para PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita e PC. E apesar das inúmeras análises positivas dos críticos, os fãs tiveram opiniões bem divididas, e na altura foi considerado bastante polémico. Porém, é claro que no meio desta confusão toda, existe aquela pequena porção de jogadores que apreciaram o jogo, apesar das suas polémicas. No entanto, existiam planos para uma certa continuação deste projeto, chamada de Tekken Cross Street Fighter. Ao contrário do jogo lançado em 2012, que aproveitava o estilo e as mecânicas de luta em 2D do Street Fighter 4 da Capcom, este jogo iria aproveitar o estilo e mecânicas 3D da série Tekken da Namco. O jogo já tinha sido anunciado na Comic Con de San Diego em 2010 pelo próprio Katsuhiro Harada, que infelizmente já não é o produtor atual da série. Mas desde então, não tivemos muitas informações acerca do desenvolvimento do projeto. Até que em 2016 foi revelado que o projeto estava em stand-by. E alguns anos depois, mais precisamente em 2021, o próprio Harada confirmou numa entrevista que Tekken Cross Street Fighter tinha sido cancelado oficialmente. Porém, com o lançamento de Tekken 7 em 2017, um personagem da série Street Fighter foi anunciado ao jogo, sendo neste caso o Akuma, o que também serve como uma leve representação de como funcionaria um personagem da série no universo da Namco. Agora, se Tekken Cross Street Fighter seria um projeto incrível ou não, é algo que infelizmente nunca iremos saber.
E é claro que não me posso esquecer da cereja no topo do bolo. Durante o evento EVO 2023, o produtor de Street Fighter, Yoshinori Ono, aparece de surpresa no palco. Chega perto do Harada e começa a conversar com ele, a dizer que ambos tinham uns assuntos pendentes a resolver. E quando o Ono mencionou o nome Tekken Cross Street Fighter, o Harada expulsou-o logo do evento, sem pensar duas vezes. É uma cena de veras hilariante. Confiram o vídeo deste momento na EVO 2023. Hey, Harada, Me? Yeah. do you remember? We had some homework. Homework? What about homework? We had taken cross. Get out! Get out! Get out! Get out here! Calm down, calm down, calm down. I don't know who he is. I don't him. Enfim, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que realmente tenham gostado. Se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam no meu canal Fox Velocity X. E caso queiram acompanhar as minhas gameplays, confiram o meu canal secundário, Fox Velocity Plays. E é tudo. Muito obrigado por terem assistido até aqui e vemo-nos no próximo vídeo. Bye bye!